Agora, 4 horas e 20 minutos, nós estamos de volta com o Bandeirantes Acontece. Nesta tarde de sexta-feira, a gente teve hoje a publicação, né, a sanção da lei estadual aqui em São Paulo que proíbe, restringe o acesso de estudantes, tanto da rede pública quanto da rede privada, a telefones celulares, aparelhos celulares, durante o período de estudo, durante as aulas, propriamente dito, nas unidades de ensino aqui do estado. É algo que a gente vem discutindo bastante nos últimos tempos, é uma discussão que tem tomado corpo, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, né, com diversos países adotando soluções parecidas. E antes que a gente tenha uma decisão federal a respeito do tema, algumas regiões, algumas localidades têm tomado essas ações. No caso agora São Paulo, mas também a gente já tem exemplo, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, que também restringe o uso de celulares por alunos dentro da sala de aula. Bom, a gente vai discutir esse assunto, repercutir essa decisão, essa nova lei aqui do estado de São Paulo, com quem entende do assunto. Por isso a gente convidou para o Bandeirantes Acontece desta sexta-feira a Cláudia Costin, ela que é especialista em políticas educacionais e ex-diretora global de educação do Banco Mundial. Professora Cláudia, seja bem-vinda mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes, tudo bem? Boa tarde, Cristiano, um prazer falar com você. Tudo bom. Professora, que ponto positivo que a gente pode tirar dessa ideia? Como eu destaquei, é algo que vem sendo tocado e discutido nos últimos meses aqui no Brasil, principalmente depois que esse tema entrou na pauta federal. Que vantagens e benefícios a gente pode tirar de uma atitude como essa, tomada agora por São Paulo, que passa a proibir então os aparelhos nas salas de aula? Olha, Cristiano, é positiva essa decisão. Quer dizer, essa lei faz sentido. Eu sou super defensora de desenvolver competências digitais em alunos e professores. Mas, infelizmente, o celular tem uma característica que Jonathan Haidt, que é um grande psicólogo que pesquisou o tema, nos mostrou que a portabilidade, por ele ser tão fácil da gente segurar, ele acaba funcionando como um forte distrator, ou seja, ele distrai o aluno, a criança em especial e adolescente, que está em situação de sala de aula. Então, se nós adultos, Cristiano, quando temos o celular ao lado, a gente se distrai, imagine uma criança que ainda não tem o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que cuida da autorregulação, desenvolvido, imagine para ele poder se concentrar durante a aula. Mas eu diria que é pior ainda, porque até no recreio, as crianças aprendem não só nas aulas que os professores dão, mas também brincando com outras crianças no recreio. O ideal é que o celular, como vários países já adotaram, não esteja presente na escola. Então, a lei é sensata, ela exclui a questão de se for usado para finalidades pedagógicas, lógico, sob supervisão de professores, faz sentido, mas o ideal é que o celular não esteja presente na escola. Ô Cláudia, aqui é o Danilo Gobato, obrigado aí pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Agora, chegar num meio termo também não foi possível, num equilíbrio, né? Justamente por conta dessa dependência ao dispositivo, né? Um equilíbrio seria, durante a sala de aula, realmente o aparelho fica ali bloqueado, né? Num armário, num locker, e poderia ser eventualmente liberado no recreio, né? Mas o que você está colocando aqui para o nosso ouvinte é que é importante também que a criança, durante o recreio, o intervalo, faça brincadeiras de criança, esteja conversando, se socializando, pulando corda, amarelinha, algum jogo educativo, e que mesmo no recreio não faça uso de celular, né? Então, na verdade, é difícil, né, você buscar ali um equilíbrio, um meio termo, e nesse caso o melhor mesmo é a proibição total, não, Cláudia? Lógico que a gente em tudo na vida tenta o meio termo, né, Danilo? Talvez para adolescente, para jovens, né, no ensino médio, isso possa ser avaliado, mas de você ter no recreio. Mas é tão bom a gente poder socializar. E lembrando, nessa fase da vida, nós estamos aprendendo
a esperar a sua vez, né? O que acontece nas brincadeiras de criança? A gente tem que esperar a vez da gente, a gente tem que prestar atenção no outro. Ninguém é empático com uma pessoa que eu não enxergo porque eu estou olhando no meu celular, que eu não ouço o que ele fala porque eu estou no meu celular. Então é mais prático o celular não estar dentro da escola, a não ser que haja uma finalidade de educação midiática, que seria até recomendável no ensino médio, quando o jovem já está mais velho, pode eventualmente até entrar em redes sociais, aprender a entrar com segurança, evitando, né? Infelizmente, nós temos muitos episódios de cancelamento, de agressão, de cyberbullying e até de pedofilia a que os jovens estão expostos. Então, uma certa educação midiática ia ajudar bastante esses jovens. Mas no ensino fundamental, eu acho que nem no recreio. Aliás, professora, a senhora tocou num ponto importante, que é a questão das redes sociais, e a gente observou nos últimos dias a Austrália, né, anunciando a proibição para acesso de menores a redes sociais. A senhora acredita que, a partir dessa discussão sobre o uso de celulares na escola, a gente vai acabar avançando também aqui no Brasil para essa discussão sobre utilização e adesão desses jovens, desses menores às redes sociais aqui no Brasil também? Sem dúvida. Houve muitos casos de suicídio de adolescentes que foram cancelados ou agredidos em redes sociais. A gente não pode fechar o olho para isso. E se quem nos ouve quer algo para subsidiar a sua decisão como pai ou como mãe, o livro Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, é um livro muito interessante e mostra a tensão que essa geração está exposta e um certo isolamento. Tem um ponto que ele levanta no livro e que pode orientar os pais também, que é quando era só o computador ou o iPad no quarto da criança quando ela vai dormir, muitos pais tiravam para que a criança possa dormir em paz. O celular a gente esquece. Mas muitos professores, eu converso com muitos professores e muitos me reportam que as crianças chegam na escola exaustas porque não dormiram na noite anterior. As redes sociais são extremamente viciantes e os algoritmos, eles são programados para garantir maior engajamento. E o que garante mais engajamento, infelizmente, não são afirmações sensatas, é o ódio. Então, imagina o que é expor jovens de 12, 13, 14 anos a esse clima a noite inteira. Então, de fato, a Unesco, que foi quem primeiro soou o alarme em relação ao celular, nós temos que cuidar disso tanto na escola quanto na família. Não é proibir em casa, mas é limitar o tempo de uso e não deixar a noite inteira uma criança de 12, 13 anos navegando sem supervisão em redes sociais. Agora, professora, sobre o vício, né, e até a liberação da dopamina, né, com as curtidas, né, com o engajamento, com as mensagens que vão chegando, né, você vai vendo que o seu conteúdo está sendo entregue, isso na criança, no adolescente, ela é vista como popular, não é? Como uma pessoa que está em evidência. Daria para a gente falar um programa inteiro só sobre isso, só sobre o vício e o estímulo disso na vida da criança e do adolescente. Mas você falou de um ponto que eu queria retomar, que é sobre, a gente está discutindo aqui a proibição total do celular, mesmo no intervalo, no recreio, na sala de aula. O Cris levantou agora a questão da proibição de redes sociais também para menores, mas aí eu queria voltar a falar, você passou assim de passagem sobre as disciplinas, não é?
e que falta mesmo, né, nas escolas pública e privada, disciplinas sobre o comportamento online, né, sobre cyberbullying, sobre fake news também, né, sobre golpes que acontecem. Eu acho que esse também é um ponto que a gente precisaria discutir, porque, ok, vamos bloquear, tá tudo certo, bloqueio de rede social para menores, bloqueio de celular na sala de aula, na escola, uma proibição total, mas e aí? Essa criança, esse adolescente, em algum momento ele vai ter contato, seja na Isso. casa dele, mas e aí, né, professora? Por isso que a educação midiática é tão importante. Ah, existe um professor inglês que criou a disciplina de letramento midiático, como ele chamou, na Inglaterra, o David Buckingham. Isso poderia ser embutido nas nossas aulas de português, no ensino de filosofia, no ensinar a ler um texto e desenvolver pensamento crítico, inclusive os textos das redes sociais. Navegar com segurança faz parte do que a Base Nacional Comum Curricular recomenda como competência digital, aprender a navegar com segurança nas redes sociais. Isso deveria ser um conteúdo importante, especialmente no fim do Fundamental 2 e no começo do ensino médio, para que o jovem possa cuidar de si mesmo, aprender a ter pensamento crítico, lembrando que em tempos de ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial, nós vamos ser substituídos em muitos postos de trabalho serão abolidos, serão substituídos por automação. Mas o pensamento crítico é fundamental para a gente continuar sendo importante, relevante no mundo em que as máquinas vão ocupar um certo papel que a gente hoje ocupa. Pensamento criativo e pensamento crítico. Isso é muito importante. São os desafios que a tecnologia e o mundo atual impõem também à educação, né, professora, nesse trabalho constante de atualização. E justamente nesse processo de atualização e tendo como uma ideia que a gente tinha de uma digitalização, né, cada vez maior e inclusão desses jovens no mundo digital, com tudo que eventualmente a tecnologia também pode trazer de benefício, diante desse cenário e os desafios que essa tecnologia também tem imposto, né, como a gente tem destacado aqui na entrevista com a senhora, a gente vai conseguir, é possível atingir um ponto em que a gente consiga agregar essa tecnologia à vida desses jovens, desses adolescentes, a inserção deles nessa tecnologia sem esse prejuízo todo que a gente tem destacado, que redes sociais e também esse contato constante com os celulares pode provocar na vida desses jovens? Com certeza. Existe uma visão que a gente precisa combater que ou é tecnologia ou é nada de tecnologia. Não, a gente tem que, e inclusive no ensino fundamental, começar a desenvolver a competência digital dos alunos. Para isso, precisamos desenvolver também a competência digital dos professores, porque ela vai ser uma ferramenta muito importante no futuro, inclusive a inteligência artificial. Não só no mundo do trabalho, mas no exercício da cidadania. A gente se organiza em grupos, comunidades que pensam e discutem juntos. Então, é importante desenvolver isso, mas não vai ser por meio dos celulares. Para isso existem os computadores, para isso existem os iPads, existem ferramentas que até ele vai usar no futuro no seu celular, mas que não é algo que ele vai fazer em vez de resolver colaborativamente problemas na sala de aula com seus colegas, com a mediação do professor, em vez de assistir à apresentação que o professor dele faz. A gente precisa ser incluído digital e, ao mesmo tempo, não se render, não virar escravo da tecnologia.
Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes Acontece, com Cláudia Costin, especialista em políticas educacionais, ex-diretora global de educação do Banco Mundial, sobre, então, né, a questão aí do celular, não é? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a lei que proíbe os celulares na escola, nas escolas em São Paulo, e a Cláudia ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, né? As consequências dessa proibição aí para o bem das nossas crianças, né? Cláudia, obrigadíssimo pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Bom final de semana, viu? Para você também. Até logo. Obrigado, professor. Agora, 4 horas já, o relógio corre. 4 horas e 35 minutos, um rápido intervalo, e a gente volta daqui a pouquinho com mais notícia e informação.